Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréa Metzner. Muito bem, chegando agora com o Momento Saúde e Nutrição. Agora são 10 horas com 56 minutinhos. E recebemos em nossos estúdios a Carla Andréa Metzner. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável no fim de ano, né? Qual é a dica? Pois é, agora... Momento, pessoal, exagera um pouco nessa época, né? Exatamente, assim, eu até fiquei impressionada, assim, meus pacientes, né? A gente acha, vou fugir um pouquinho aí no final de ano, mas não, não, sabe? até que não. O importante, assim, que às vezes não consegue reduzir tanto o peso como o esperado, mas pelo menos mantém, né? Ah, sim. Então bacana. É interessante também, porque é uma época difícil, é uma época que tem muitas confraternizações, muitos encerramentos, tem muitas coisas, né? Difícil manter a boca fechada, né? Então, assim, as pessoas acabam exagerando um pouquinho. Então, assim, hoje, né, Marcos, vamos dar algumas dicas para que as pessoas, assim, consigam fazer suas festas normalmente, mas assim, sempre com um olhar no saudável, né? Sempre olhando, verificando assim se está de forma correta, mas assim, principalmente antes das festas. Você vai para uma festa, o que fazer? Às vezes você está no seu trabalho a tarde toda, chega em casa, toma um banho, se arruma e já vai para a festa. Não comeu nada. Aí até que fica pronto lá, até que você vai comer, você já tá muita fome. Aí na hora de você comer, você vai exagerar, né? Porque você tá com fome. Então a dica é, antes de você ir para qualquer evento, sempre faça um lanche mais leve, um lanche saudável, uma fruta, alguma castanha, alguma coisa assim mais leve, que depois você vai conseguir controlar um pouquinho na quantidade que você vai consumir. Daí inclui assim bastante saladas, né? Às vezes tem opção de frutas, né? Que algumas pessoas levam, mas geralmente assim mais saladas. Daí você vai intercalar com uma opção mais calórica, mas vai ter as saladas também. Mas assim, sempre comer alguma coisa. É igual ir pro supermercado sem comer nada. Você vai para casa com bem mais compras, né? Então assim, não pode ir com fome nesses lugares. Também, Carne, com relação aos carboidratos, massas, como deve cuidar essa questão? Que é bastante, né, nesse fim de ano, massas e carboidratos. Geralmente as pessoas acabam, assim, misturando muito essas coisas, até no dia a dia, né? Arroz com macarrão, arroz com farofa, com maionese, com pão, com cuca. Aí mistura tudo, daí na janta vai todos esses carboidratos, ou até no almoço vai todos os carboidratos. E o correto é nós não misturarmos esses carboidratos, porque o excesso dele, eles são transformados em açúcar no nosso organismo e o excesso em gordura. Então, se você misturar numa janta só arroz, maionese e pão, já é excesso. Então, assim, o correto seria a gente comer um deles, né? Então, já pensou, você vai para um churrasco, você escolhe se você quer comer a maionese, ou se você quer comer o pão, ou a cuca, ou o arroz. Não é fácil, como né? faz na ceia de Natal daí, cara? Então, na ceia de Natal, o ideal seria assim, não precisaria fazer maionese. Principalmente se for, geralmente fazem à noite, ali deixa a maionese para fazer então no Natal mesmo, do dia 25. E na ceia de Natal faça um arroz, algo mais leve, principalmente porque acaba fazendo mais tarde. Então faça um arroz com uva passa, com frutas cristalizadas e faça daí a carne e bastante saladas. Saladas com frutas, a própria manga, que agora é época. Então é legal fazer essas opções assim. Bem bacana, né? Com relação aos alimentos light, diet, são interessantes nessa época do ano também, Carla? É interessante porque assim, os light eles são reduzidos em açúcar e reduzidos em gordura. Então assim, dá uma ajudinha, né? Quando você quer, assim, às vezes você sabe que hoje você tem uma janta, então você já controla um pouco as calorias utilizando esses alimentos. E o diet, claro, para quem principalmente tem diabetes e quer consumir um alimento sem o açúcar, por exemplo, ou sem gordura, mas geralmente o diet ele é sem açúcar. Mas é interessante, quem gosta desse tipo de alimento é uma opção boa para estar colocando também agora no final de ano. Com relação a frituras e sobremesas também é outra situação complicadíssima, né, cara? Pois é, as frituras, o problema maior assim são as carnes, né? Mas geralmente as pessoas acabam, acho que, fazendo carnes mais assadas, né? Um churrasco, pernil assado, já é uma opção melhor.
Mas as sobremesas, daí as vó, as mães, todo mundo quer... Todo mundo gosta, todo mundo vai fazer um monte, né? Quer mostrar qual sobremesa sabe fazer, né? Aí num evento tem 5, 6 tipos, né? Então, Verdade. não que não possa, mas eu acho assim que é necessário controlar. Daí você quer provar um pouquinho de cada uma. Então, assim, combinado, levar 1 ou 2 tipos. Ou assim, optar por uma salada de frutas, sorvete de frutas também. São opções, né? A gente sabe que as pessoas às vezes vão exagerar um pouquinho. Mas se cuidar e tentar fazer essas opções um pouco mais saudáveis ajuda bastante. Até agora eu me lasquei, porque eu faço tudo que não pode fazer, quase tudo que eu não posso fazer, né? Eu tô falando aqui, você tá pensando. Tô pensando, vou cortar, Já tô riscando no meu caderninho aqui. Não chegamos no chocolate. Não ainda, chegamos, né? não, tá chegando próximo. E as frutas oleaginosas agora, são interessantes também nessa época? Então, como eu falei do arroz, por exemplo, fazer um arroz com uva passa, com frutas cristalizadas, elas não são oleaginosas, mas são algumas frutas secas, que ajuda bastante. Mas assim, as nozes, amêndoas, castanhas, claro, são frutas mais calóricas, mas combinam bem, assim, para você talvez dar uma beliscadinha antes da janta, né? São fibras que acabam ajudando na saciedade e é legal e faz bem, né? É saudável, antioxidante, são indicados para o coração, colesterol, então assim acaba tendo benefícios, então é legal utilizar sim. Com relação aos chocolates agora, quais são os cuidados que deve ter também? Porque nessa época também Natal, muitas pessoas dão uma caixinha de bombons, vários chocolates, cestas, né? Tem que cuidar, assim, eu falo assim, as crianças, né? Tem gente que exagera tanto, né, em dar doces para as crianças. Então tem que cuidar um pouquinho, assim, porque eles acabam, às vezes, só vai consumir final de ano. Mas às vezes o excesso, consumindo ali, às vezes uma criança pode desenvolver até um diabetes. Olha só. Né? O colesterol, principalmente, porque as pessoas acham, assim, que o colesterol é só com gordura. E não, o colesterol é com doces, principalmente com doces. Não que não possa, sim, não tem problema, né? Medida certa, né? Com moderação. E daí os pais também, assim, uma dica é não deixar essas crianças comer tudo ali na mesma semana. Vai conversando com eles para que todo dia eles comam e vai comendo, né, devagarinho, assim, para não sobrecarregar essa criança com muito doce nessa época. Bem bacana. E cara, a pessoa que percebe que comeu demais, o que ela deve fazer? Então, aí que é o grande desafio, né? Comeu demais, exagerou, mas assim, já sabe, cuida no dia anterior, né? Você sabe que você tem uma janta hoje, você já pode cuidar um pouquinho, comer um pouquinho menos, né? Ou no dia seguinte, você já acorda, pode fazer um suco verde, pode até fazer uma sopa no almoço, né? Fazer alguma coisa mais leve, comer mais frutas durante o dia, fazer uma desintoxicação mesmo. Porque se você seguir, né, todos os dias comendo exageradamente, no mesmo com ritmo, certeza você vai aumentar o peso. E assim, quem gosta muito e tem bastante confraternizações, se você fizer tudo isso, exagera um pouquinho, mas no outro dia você já dá um passo para trás, já exagerei, então vou comer um pouco menos hoje, tudo. O exercício físico, associando a isso, ajuda muito a conseguir pelo menos manter o peso nessa época do ano. Porque é ruim, né? Às vezes as pessoas acabam aumentando assim 5 quilos. E é fácil aumentar 5 quilos, porque os alimentos são muito calóricos, né? Verdade. E pra gente encerrar, Carla, algumas dicas aí pro Natal e virada do ano. Então, assim, é isso que eu falei mesmo, né? Fazer o exercício, fazer as refeições certas, né? Eu sempre falo assim, a gente deveria fazer 6 refeições ao dia. Comer, né? Tomar o café da manhã, fazer um lanche no meio da manhã e da tarde, mas esse lanche deve ser frutas. A gente percebe que às vezes as pessoas comem o doce, comem uma sobremesa, ou pão, né? Então, assim, frutas nesses horários, fazer um almoço legal, a janta, não tem problema, mas assim, fazer fracionado tudo isso, que daí não tem problema. Tomar muita água, fazer sucos de frutas naturais, mas de preferência sem açúcar. Tem muitas frutas hoje que você pode fazer
sem açúcar. Aproveitar as frutas da época agora, né? A manga também, fazer sucos, sempre vai diluir com água, já acaba reduzindo o teor de açúcar que ela tem, e ela já tem muito açúcar, é doce, então você não precisa acrescentar. Então você precisa hidratar seu organismo usando muitas frutas, muita verdura, e assim você vai conseguir assim não exagerar nos alimentos que são mais calóricos, que é o normal que nessa época do ano. E as bebidas alcoólicas também, a gente sempre fala, né, com moderação. Então quando você está tomando alguma bebida, toma água junto, intercala, toma uma cerveja, toma uma água, faz essa intercalando assim, que acaba ajudando bastante também, porque você vai hidratando o seu corpo, né? Então isso é legal também. Então, no geral, assim, é necessário cuidar mesmo da alimentação, ainda mais assim, o calor, né? As pessoas precisam se cuidar para ter saúde mesmo, e é isso que é interessante. É uma época de confraternização, é uma época gostosa, então assim, para que todo mundo fique bem, eu acho que precisa cuidar da alimentação também. É bem bacana, e aproveite, né, também, né, todas as festas de fim de ano da melhor maneira, né, sempre saudável, né. Com certeza. E assim, quem precisar, né, Marcos, essas frutas oleaginosas que eu falei, esses dias você estava fazendo a propaganda, né, daqueles pacotinhos individuais, assim, a gente está vendendo super bem, o pessoal aderiu bem a isso, porque leva no trabalho, vai, então assim... É bem prático, né? Prático, porque daí já tem a porçãozinha certa, já fiz certinho ali, a quantidade certa, a pessoa come aquilo ali. Então assim, as uva passas, as frutas cristalizadas, castanha do Pará, nozes, então assim... Temos tudo isso na Nutrivida, então assim, não vamos estar fechando, né, nem final do ano agora, nem início do ano, estamos trabalhando normal, direto, até às 6:30 da tarde. Olha só. Então, quem tiver, precisa ir depois do horário, né, então assim, tem essa facilidade também, e estamos lá para melhor atendê-los. Então, estou sempre lá na loja, né, assim, para que as pessoas possam ter também uma boa orientação em relação à nutrição também, né? Como consumir, isso é legal também. Bem interessante. Nutrivida, Rádio Liberdade FM não vão parar final do ano, e Momento Saúde e Nutrição também não, né? Quarta-feira que vem tem mais. Vamos incomodar mais um pouquinho aí, né? Vamos continuar, cara, até quarta-feira que vem. É isso aí, vamos dar muitas dicas boas. Então, assim, quero desejar já para você, para toda a equipe da rádio, obrigado, e para todos os ouvintes um Feliz Natal, né, que seja muito abençoado, que Deus esteja nos iluminando e possamos estar juntos aí para fazermos muitas dicas importantes. A parceria continua. Obrigado igualmente para vocês todos da Nutrivida também. Obrigado e um bom dia. A gente continua, lembrando, quarta-feira que vem, Momento Saúde e Nutrição está de volta. Vou rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho eu retorno. Primavera. Liberdade FM.